Fala, tropa, Fluminense perde de forma ridícula pro Bragantino numa zaga assim, a zaga que deu presentes hoje, né? A zaga do Fluminense, ela tava a fim de dar presentes, uma zaga assim realmente tenebrosa, tá? Falhas bizarras hoje. O Fluminense perde assim, mais uma vez naquela síndrome de Robin Hood, ressuscitar os defuntos. O Fluminense vai lá e ressuscita o Bragantino, que estava há 8 jogos sem vencer. Detalhe, o Fluminense estava há 7 jogos sem perder. Aí vai lá, logo contra o Bragantino, já entrega logo uns 3, 4 gols assim de presente e perde o Bragantino na casa deles. Cara, tem muita coisa pra falar desse jogo, mas vamos por partes. Antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui, você não me conhece, meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao canal lá, Tropa do Flusão. Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos lá. Rapaziada, Fluminense perde, né? E antes de tudo, vamos falar da escalação. Renato Gaúcho vem com uma escalação assim, a zaga é quase toda reserva. O sistema defensivo do Fluminense, os 4 lá atrás, é quase todo reserva. Então, Fábio no gol, Manuel e Freitas. Vamos lá. Manuel e Freitas vem sendo a dupla titular do Fluminense, já que os nossos zagueiros titulares, no caso, o zagueiro titular, que seria o Thiago Silva, está machucado, e o Ignácio também está machucado. Então veio a outra opção, que era o Manuel. Não temos outro zagueiro a não ser o menino, né, da base. Então veio Manuel e Freitas. Agora, quem veio de reserva nesse sistema defensivo, além do Manuel, que reserva entre aspas, foi Guga e Fuentes. E assim, Guga veio até de capitão na partida de hoje. Vamos lá, que partida tenebrosa do Guga, tá? Tenebrosa. Guga falha um dos gols, escorrega e quase dá o 5º gol pro Bragantino no final. Mas se o Guga fez uma partida ruim, o Fuentes também não ficou para trás, tá? Fez uma partida muito ruim. Esse sistema defensivo do Fluminense hoje foi, assim, péssimo. Tá, vamos lá. Vamos pro meio de campo. O meio de campo não foi nada muito diferente do que a gente já tá acostumado, tá? Mas também com mudanças. Bernal foi titular, então Martinelli do banco de reserva. E realmente o Martinelli no banco, ele faz muita diferença, tá? Martinelli vem jogando muita bola, então quando ele não joga, ele faz uma diferença absurda no time. Bernal foi titular. E além do Bernal, quem mais foi titular hoje foi o Lúcio Acosta, que agora estreia como titular do Fluminense. E fez uma partida até que ok, mas daqui a pouquinho eu falo do Lúcio Acosta, vamos com calma. Além do Lúcio Acosta e do Bernal, Hércules estava no meio de campo. Ataque do Fluminense foi Serna, Canobi e Cano. Cano dessa vez foi titular e não saiu em momento algum do jogo, tá? Cano até teve uma lesãozinha aí, voltou, tudo mais. Hoje, nulo, também já falo do Cano. Mas vamos lá. Principal coisa, 2 gols que o Fluminense toma no início. Cara, assim, é sensacional. O primeiro gol do Fluminense foi de uma falha de marcação tão grotesca, mas tão grotesca, que foi um cruzamento para a área e o jogador do Bragantino, ele dá um chute para trás e o jogador que finaliza tá sozinho, livre de marcação, não tem ninguém. Se ele quisesse, ele poderia fazer 2 embaixadinhas e chutar que não chegaria ninguém. Ele foi lá e fez o primeiro gol. E logo na sequência, não deu tempo nem de você beber uma água, assim. Se você foi no banheiro antes do jogo começar, já tava 2-0 pro Bragantino. Porque logo na sequência, o Fluminense toma outro gol, um jogador do Bragantino livre, mas muito livre, num contra-ataque em velocidade, que o Manuel é lento, não chega, o Freitas também não é lá um exemplo de velocidade, e o Fluminense toma um gol. Assim, 2 falhas de marcação muito bizarras. Então assim, vamos lá. A zaga falhou nos 2 e a cobertura dos laterais também não cobriu nada, né? A cobertura que deveria ser dos laterais também não cobriu nada. Falhas grotescas, tanto do zagueiro quanto dos laterais, do volante, todo mundo ali, falha assim muito bizarra, mas muito bizarra. E assim, o primeiro tempo todo, depois disso aí, o Fluminense ele vai ter a posse de bola, até porque o Bragantino ele meio que dá a posse de bola pro Fluminense, mas é uma posse de bola tão estéril, mas tão estéril, que não vai oferecer tanto perigo ao Bragantino. Até porque o Fluminense estava cruzando a bola na área. E eu te pergunto, qual é o objetivo em cruzar a bola na área quando não temos jogadores altos? Hoje, por exemplo, nosso centroavante era o Cano, que não é um jogador alto. Ele faz muitos gols e tudo mais, mas ele não é um jogador alto. Lúcio Acosta era nosso meia de criação, e o Lúcio Acosta, cara, ele tem 1,56, sei lá. Ele é bem baixinho, não vai cabecear. Fora outros jogadores que não eram tão altos no Fluminense, então cruzamento pra área não vejo sentido nenhum, mas o Fluminense insistiu pelo jogo todo em cruzamentos na área. Bem, de qualquer forma, mesmo essa esterilidade no ataque, o Fluminense ainda consegue, numa jogada, fazer gol. E agora eu vou comentar do Lúcio Acosta, tá?
Lúcio Acosta, que entrou pela primeira vez como titular, e a princípio, no primeiro tempo, vinha fazendo uma partida ruim. Ele errou quase tudo que tentou, ele estava fazendo uma partida ruim, até que ele acerta uma jogada com o Canóbio, e aí o Canóbio dá uma assistência, ele faz um bom passe pro Canóbio, o Canóbio dá uma assistência pro Hércules, que faz o primeiro gol do Fluminense. Então assim, ele acertou uma jogada, e a partir daí no segundo tempo ele começa a fazer um jogo melhor. Lúcio Acosta, então assim, tenho esperança de bons jogos do Lúcio Acosta daqui em diante. Espero que ele consiga subir um pouquinho o nível, acostumar, entrosar com o elenco e fazer bons jogos. E, por favor, que o Renato use o Lúcio Acosta, né? Pelo amor de Deus. Se ficar só insistindo com o Lima, aí é complicado. Mas hoje o Lima não jogou, então não vamos criticar isso não. Vamos lá. Segundo tempo. Então assim, termina 2-1, a esperança é que o Fluminense busque um empate e uma virada. Mas essa esperança, assim como a esperança de uma vitória no primeiro tempo, ela dura muito pouco. Porque o Fluminense no começo do segundo tempo já vai tomar um gol de novo. Então assim, o Fluminense nesse jogo ele não deixa a gente ter muita esperança, tá? Então vamos lá. O Fluminense segue, já toma gol no começo. E aí, seguindo, tendo que buscar agora 2 gols de diferença para empatar. Até que foi seguindo o jogo. E numa outra jogada, num chute, eu não lembro quem dá o chute pro gol, o goleiro do Bragantino defende, e o Lúcio Acosta faz o segundo gol. Ele participa nas 2 jogadas de gol do Fluminense. Aí, de novo, a esperança de buscar o empate. E quando o Fluminense estava melhor no jogo, estava indo mais para cima, adivinha? Falha de marcação novamente. 4º gol do Bragantino. E já foi aos 81 minutos, né? Lá finalzinho do jogo, já não tinha mais como buscar ali. Assim, tinha como buscar, mas era muito difícil, tá? O Fluminense, enfim, não consegue buscar. Renato até mexe no time, bota o Soteldo. E eu acho que nessa partida o Renato demora muito pra mexer, tá? Porque, vamos lá, a zaga do Fluminense, o sistema defensivo do Fluminense estava nitidamente fraco. E o Renato, ele demora, ele não mexe no sistema defensivo. O ataque, o Cano, foi nulo. Vamos comentar aqui rapidinho do Germancano. O Germancano não fez nada na partida, né, gente? Ele errou tudo que tentou, pouco apareceu, pouco encostou na bola, e quando encostou não acrescentou muita coisa. É complicado, assim, eu não gosto de criticar o Cano, mas tem que ser criticado quando joga mal, né? Não é porque eu gosto do Germancano que eu vou passar pano para uma partida ruim que ele fez. E realmente foi uma partida ruim do Germancano. Não fez muita coisa no jogo de hoje. E, cara, vamos lá. Germancano não fez uma partida boa. Renato não tirou ele em momento nenhum. Tinha o Everaldo no banco. E já que tava cruzando bola pra área, botasse o Everaldo, cara. Pelo menos ele ia brigar, ele ia tentar ali fazer um pivô, alguma coisa. Enfim, Germancano foi mantido até o final. Não fez nada, não fez gol, não contribuiu, enfim. Ficou, não sei o que ele estava fazendo em campo, mas tá. Renato mexe no time e ele bota o Soteldo. E o Soteldo dessa vez até entra bem, tá? Faz boas jogadas, o Fluminense infelizmente não aproveita as chances, mas o Soteldo entra jogando bem e depois, no finalzinho, mais perto, ali uns 5, 10 minutos finais, entra o Santiago Moreno. E o Santiago Moreno, vamos dizer que não dá para empolgar. É muito pouco para dizer se ele vai jogar muito bem, se vai jogar mal, se vai jogar mais ou menos, porque ele jogou poucos minutinhos no final do jogo. Até aqui parece ser um bom jogador, parece ser um jogador que vai dar para contar. Espero que ele não fique mofando no banco, né? E nunca mais entre. Eu espero que realmente o Santiago Moreno entre para nos ajudar nos próximos jogos, porque eu quero realmente ver mais desse cara em campo. Parece ser um bom jogador, tá? Então, assim, apesar da derrota com erros bizarros, temos coisas positivas a tirar daqui. Santiago Moreno entrou jogando bem, Lúcio Acosta fez uma partida ok, apesar do início ruim, depois acho que foi se acertando um pouco melhor. Então temos coisas positivas a tirar, apesar dessa derrota, mas mesmo com as coisas positivas, foram 3 pontos perdidos assim, e não dá pra recuperar esses 3 pontos, né? 3 pontos, tudo bem que era um jogo fora de casa, mas o Bragantino vinha numa fase péssima e o Fluminense falhas grotescas na marcação para os gols que o Fluminense tomou. Não tem defesa para isso daí, tá? O Fluminense, então, perde pro Bragantino. Não poderia perder, mas fazer o quê? O Fluminense perde pro Bragantino, perde 3 pontos fora de casa. E agora ressuscita o Bragantino, né? O Bragantino que não vencia já há muito tempo, ressuscita o Bragantino. O Fluminense já há muito tempo tem a tal da síndrome de Robin Hood, que eu achei que pelo menos já tivesse esse ano, não ia acontecer, mas tá aí acontecendo de novo. Olha a síndrome de Robin Hood novamente, Fluminense aí ressuscitando as pessoas, os times, né? Ressuscitando o time, ressuscitou aí o Bragantino. Enfim, o Fluminense perde
pro Bragantino, perde 3 pontos, notícias, coisas boas aí a se tirar do jogo, mas 3 pontos perdidos, não tem como ficar feliz com isso, né? Enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, rapaziada, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Espero que trazendo uma boa notícia aqui para vocês, ou se o próximo vídeo aqui for sobre o próximo jogo, que eu traga boas notícias do próximo jogo ou uma vitória do Fluminense no próximo jogo. Enfim, até a próxima, valeu, falou, e eu fui.